Atos capítulo 13. Eu lerei dos versos 13 até o verso de número 43, e essa será a porção que, pela graça do Senhor, nós iremos expor nessa noite. Atos 13, verso 13 até o verso 43, será a porção que eu lerei e a porção que, pela graça de Deus, iremos expor. Peço que os irmãos atentem à leitura da palavra, da rica palavra do nosso Deus. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João, primeiro, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus os ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção desta maneira, disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés.
Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vos lá contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Amém. Meus queridos, nós já oramos, pedindo que o Senhor Deus abençoasse esse momento. E agora, ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante desse texto, grande relato, porque foi um grande sermão que o apóstolo Paulo pregou ali na sinagoga. Vocês já têm ouvido que Paulo está numa viagem. Nós agora estamos nesta parte onde começam as viagens missionárias do apóstolo Paulo. O Espírito disse ali quando o povo se reunia: apartai-me Barnabé e Saulo. E então eles primeiro foram a Salamina, depois eles pararam em Pafos. Ali, apesar da oposição de Elimas, um mágico, grande influência naquela cidade, o Senhor Deus alcança o Sérgio Paulo, um procônsul, pela graça, pelo Espírito, um homem de poder, sendo convertido ao Evangelho. Dali então segue o texto. O verso 13 nos diz que eles navegaram para Pafos. Paulo então agora está liderando essa missão. Perceba que de agora em diante é Paulo que inclusive agora irá se levantar para pregar. Ele não está mais agora como que na tutela de Barnabé. Antes, até no início de Atos 13, nós vimos que o Espírito diz: separai-me Barnabé e Saulo. Mas agora é Paulo que toma a frente. Ele está liderando essa obra, essa missão. Eles vão ali até Antioquia da Psídia. E eles param para o culto sinagogal. Perceba que a obra missionária, ela tem muitos desafios, meus irmãos. E nós vemos que um desafio que Paulo, Barnabé e João encontraram ali foi uma desavença. Eles tiveram uma desavença, não sabemos o motivo. O texto, o Espírito Santo, que nos conta a história, não nos deixa. Há muitas especulações sobre o que aconteceu, mas nós não sabemos. O fato é que houve uma desavença entre eles. E João, lembre-se, era aquele que mantinha os missionários. Era aquele que estava ali servindo os missionários, assistindo com tudo aquilo que eles precisavam para pregar a palavra. Vocês devem lembrar, João era o auxiliador deles. Eles têm essa desavença. Lá em Atos 15, no verso 37, deixa mais claro que essa questão, ela demorou um certo tempo para que fosse resolvida. Ela se demorou. No verso 37, diz que Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, o mesmo João que se apartou e voltou para Jerusalém. E no verso 38 diz que Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deles, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E ali então houve a divisão. Paulo pegou a Silas e foi para um lado, Barnabé foi para o outro com João Marcos. Ora, meus queridos, nós vimos que na obra missionária, no meio da igreja, infelizmente há desavenças, há problemas nos relacionamentos. Mas o que é maravilhoso é perceber que o Espírito Santo, ele age nas missões, ele age no meio da igreja, ele age inclusive no coração daqueles que lideram e tem esses problemas. E é por isso que vemos Paulo lá em Colossenses. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Essa questão, apesar de ter demorado alguns dias para serem resolvidas, e nós não sabemos quantos exatamente, lá em Colossenses 4, verso 10 diz:
Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E no outro texto, Paulo manda chamar João Marcos, dizendo: chama, porque me é útil. O que sabemos é que não sabemos exatamente quanto tempo essa situação de desavença durou, mas o que sabemos é que houve reconciliação entre eles. Como o Espírito Santo age, quantas frentes existem na missão. Não apenas se preocupar com aqueles que precisam ouvir o Evangelho, mas o Espírito Santo também tem o trabalho de trabalhar, tem a tarefa de trabalhar no coração daqueles que estão anunciando, porque eles também são pecadores. O Espírito Santo, ele age de forma sábia e poderosa, e aqui ele dirimiu essa desavença. Lá na frente isso aconteceu, mas o que o texto nos mostra é que por um tempo, não sabemos porquê, João volta para Jerusalém. Ele abandona a missão, ele deixa a missão. E perceba que eles atravessam então para Perge. Era mais uma cidade que tinha notoriedade naqueles dias. Era uma cidade perto ali, litorânea, portanto, um local onde tinha porto, uma cidade importante. E mais uma vez Paulo, ele repete o seu costume de ir primeiramente às grandes cidades, às cidades movimentadas, para pregar o Evangelho, para que dali então o interior seja alcançado, mas primeiramente as grandes cidades. E eles chegam na sinagoga, eles sentam ali na sinagoga. Nós não sabemos o que exatamente chamou a atenção daqueles homens ali na sinagoga, mas de alguma forma eles perceberam que Paulo e Barnabé eram mestres. Lembre que Atos 13 diz que eles estavam entre os mestres. O fato é que aqueles homens perceberam que eram mestres, e então eles dizem: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Perceba, ele recebe o convite para pregar na hora. Quando ele vai ouvir a pregação, não sabemos se o Espírito Santo tinha revelado para Paulo que ele ia pregar, enfim, mas parece-me que ele não sabia, embora estava preparado para fazê-lo. Mas o fato é que ele recebe o convite para pregar na hora, ali. E ele, como servo do Senhor, aceita e prega um excelente sermão para a glória de Cristo. Perceba que eles estavam no dia de sábado, é isso que diz o texto. No dia de sábado ele vai à sinagoga. Ora, Paulo e Barnabé já tinham deixado as coisas da antiga aliança. Eles já tinham largado a circuncisão. Eles já tinham se desamarrado de todas aquelas cerimônias externas da antiga aliança. E por que eles estão aqui na sinagoga? No sábado. Uma vez que o dia guardado pela igreja agora é o domingo, é o primeiro dia da semana, como hoje. Eles estão no sábado, porque eles sabiam que ali teriam judeus. Vocês lembram da obra que o Espírito Santo disse, para a qual eles foram chamados? O Espírito Santo diz: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, para que judeus fossem alcançados. E ali não havia somente judeus. Diz o texto lá no verso 43 que havia também os prosélitos piedosos, aqueles semelhantes inclusive a Cornélio. Prosélitos eram aqueles que se envolviam com judeus, não eram judeus de nascença, nem filho de judeu, mas estavam ali na sinagoga. E eles tinham um senso de religião, eles aprendiam uma palavra pela boca dos judeus, eles estavam agregados ali. Eles estavam ali. E Paulo tem muito firme diante dele essa obra para a qual ele foi chamado. Ele precisava estar naquele lugar, na sinagoga. Era inclusive aqueles que eram do povo da aliança. Eram parentes, eram consanguíneos de alguma forma dele, da mesma nação. Paulo vai até ali. Eles estavam no dia errado. Não era mais o sábado, não era mais o sétimo dia que deveriam guardar.
Era o primeiro dia. Mas eles estavam refletindo o ensino do Antigo Testamento, do dia de culto reservado para o Senhor. E ali então Paulo e Barnabé vão, se assentam e Paulo começa a pregar. Perceba todo esse grande sermão. Ele é um sermão muito parecido, eu não sei se você percebeu, mas era para ter percebido, com o sermão que pregava Pedro. As mesmas verdades, os mesmos eventos, a mesma forma de descrever a história do povo, com uma aplicação no final de uma forma muito direta, voz, falando diretamente aos corações dos que estavam ouvindo. É as mesmas verdades, o mesmo estilo, inclusive, de sermão. Pedro pregou assim, Estevão pregou assim. Não somente eles, grandes pregadores. Cristo, o perfeito pregador, também pregava assim. É um sermão muito parecido, irmãos. E é triste ver hoje que há sermões dentro da igreja que se assemelham aos sermões de Pedro e Paulo, de Estevão, enquanto outros sermões têm tanto outro tipo de conteúdo, mas que diverge desse conteúdo. Não deveria ser assim. Os sermões deveriam ser próximos. Paulo é uma pessoa, Pedro é outra pessoa, Estevão é outra pessoa, mas os sermões são parecidos. Verdades parecidas. Porque são as verdades da Escritura. As verdades que alimentam, as promessas que alimentam, aquilo que de fato edifica a alma. É isso que vemos aqui, essa semelhança entre os sermões. Paulo então vai e ele fala de forma muito respeitosa. Paulo vai de forma muito, digamos assim, esperançosa. Ele sabia o que ele ia fazer. Eu não sei se você percebeu, mas Paulo aqui entra numa sinagoga de homens que se ajuntaram há alguns anos para matar o Senhor Jesus Cristo. Ele vai como que ao formigueiro, e ele vai ali para dizer que aqueles homens não confiavam na promessa. Ele vai ali para desdizer aquilo que eles criam, aquilo que eles entendiam. Mas ele começa de forma muito respeitosa. O coração de Paulo está nesse sermão. Ele começa dizendo: varões, irmãos, varões israelitas, e vós outros. Depois, no verso 26, ele diz: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus. O coração de Paulo está nesse sermão. Ele vai chamá-los ao arrependimento, mas ele faz com amor. Perceba que então o que Paulo faz é descrever a história do povo de Israel, o povo eleito. E nós não vamos ler mais uma vez todo o texto, todo o sermão de Paulo, mas Paulo ele começa mostrando como Deus ele escolheu de forma muito amorosa o seu povo. É isso que ele diz no verso 17: o Deus do povo de Israel escolheu nossos pais, ele escolheu os patriarcas, chamou o seu povo, ele os tirou do Egito com braço forte, com braço poderoso. Ele demonstrou isso com amor para com aquele povo. Ele salvou de grande peso. E depois a Escritura ensina que esse peso e esse domínio, esse império, representa exatamente Satanás e o pecado. O Senhor ouviu o clamor. Diz o texto lá em Êxodo, inclusive, que ele desceu para ouvir, e ele chamou Moisés e disse: eu ouvi o clamor do meu povo. O coração de Deus está aberto para ouvir a oração do seu povo, os gemidos da alma do seu povo. E ele ouve porque ele quer ouvir. Ele escolheu esse povo, ele está aliançado com esse povo. Que verdade maravilhosa, meus irmãos. E Paulo está lembrando que aqueles que estavam ali são descendentes exatamente deles, de um povo eleito,
eleito por amor, eleito pela graça. E como Deus suportou os murmúrios e os pecados desse povo? É isso que Paulo lembra no verso 18. Deus suportou os seus costumes, os seus pecados por 40 anos no deserto. Ele deu juízes depois. O povo então pediu um rei. E antes mesmo dessa época de juízes, é uma das épocas que nós mais vemos pecado. E aí está mais uma vez o Senhor suportando. Quantos pecados! Uma mulher sendo esquartejada no meio do povo do Senhor. É isso que vemos no livro de Juízes. O Senhor está mais uma vez exercendo amor, suportando o pecado desse povo que Ele escolheu amar. E então nós vemos que eles pedem um rei, mas o Senhor sabia do coração deles. O Senhor viu o coração do seu povo, daquele povo eleito, a quem Ele já demonstrou o seu amor, a quem Ele já demonstrou que Ele quer separar esse povo. É um povo eleito e separado para viver para Ele. Mas o que eles desejam? Eles desejam um rei para se assemelhar aos ímpios, às outras nações. O Senhor dá um rei, Saul, por 40 anos, diz o texto. Depois ele tira, porque é ele que põe reis e tira reis. Diz o texto que ele tirou Saul e deu Davi aquele que era segundo o seu coração. Esse sim era aquele que iria governar o povo de forma reta, de forma santa. Ora, meus queridos, é aquele que faria toda a sua vontade. Sim, Davi foi um homem santo e piedoso, mas Davi foi um pecador. Vocês sabem da história. Davi trouxe grande escândalo no meio do povo. E esses pecados, inclusive, deixaram marcas pelas suas gerações, no meio de seus filhos depois. Davi era um tipo de Cristo, o rei que Deus levantou depois, no meio de seu povo. Esse sim fez toda a vontade de Deus. Ele é o grande rei, vestido em grande glória, e que governa o seu povo conforme o Senhor quer. Davi era um tipo de Cristo. Paulo está aqui guiando o povo para que eles lembrem da história. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas esse povo aqui, eles ouvem a Escritura e eles passam a decorá-la desde criancinhas. Conforme eles começam a esboçar, a balbuciar algumas palavras, eles já começam a repetir as palavras da Escritura. É um povo que tinha na cabeça toda essa história. E Paulo aqui está mais uma vez fazendo com que eles lembrem dessa história, para apontar para onde eles deveriam olhar de fato. Paulo então diz que conforme a promessa, o Senhor Deus trouxe o Salvador, que é Jesus. Esse que era verdadeiro filho de Davi, aquele que Deus promete lá em Samuel, que iria se assentar no trono, aquele que é filho de Davi, aquele que Deus disse que iria edificar um templo a ele. E não é exatamente isso que ele fez. Ele edificou a igreja. Pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo conta toda essa história da redenção. E ele chega até João para lembrá-los. O João é importante, porque João era bem quisto, era bem respeitado no meio dos judeus. E ele usa inclusive João para dizer, ora, João apontou para ele também. João trouxe o batismo de arrependimento. E ele mesmo diz, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Paulo conta toda essa história. E ele agora se dirige a eles, dizendo, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, aqueles que eram os prosélitos, que tinham um certo temor, um certo senso religioso no meio dos judeus, ele se dirige a esses dois grupos. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação.
E ele diz, aqui, de forma muito amorosa, confrontando aqueles homens, ele diz, os que habitavam em Jerusalém, suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas. Isso é algo que foi repetido nos sermões anteriores, pregado por Pedro, pregado por Estevão, que inclusive fez com que fossem perseguidos. Paulo não tem medo de dizer isso, mais uma vez no meio deles. Aqueles homens eram escribas, aqueles homens decoravam as escrituras, e Paulo está dizendo, vocês decoram, mas vocês não entendem as profecias. Vocês não conhecem os ensinos dos profetas. Porque então, através de vocês, Cristo foi condenado. E assim se cumpriu a profecia. Sem perceber, vocês estavam sendo usados por Deus para que a profecia se cumprisse exatamente como Deus profetizou. Vocês achavam-se que eram aqueles que estavam apoiando o Messias, mas na verdade vocês eram algozes do Messias. Vocês estavam sim envolvidos na promessa, mas não como aqueles que estavam agradando a Deus. Paulo está trazendo aqui, então, e fazendo com que eles reflitam nessa história que já se passou. E Paulo então diz, nós nos anunciamos o evangelho da promessa, feito aos nossos pais. Nós estamos te anunciando a boa nova. Sim, vocês já ouviram essa promessa, mas vocês precisam conhecê-la, experimentá-la. É ela que nós estamos anunciando. Ela é velha para vocês, porque vocês já ouviram, decoraram inclusive essas palavras, mas ela é tão nova. Ela é tão nova, ela é a boa nova que Deus confiou à sua igreja. Paulo segue nessa história. E ele então mostra como essa promessa, mais uma vez ele reflete aquilo que Pedro pregou, dizendo que Davi estava ali, o túmulo de Davi estava ali, e que na verdade aquele que não pereceu foi Cristo. Isso já foi repetido pelos outros. Pedro então, o apóstolo Paulo então prega contando essa história. E no verso 38 até o verso 41, o apóstolo Paulo faz exatamente o que os apóstolos fizeram no seu sermão. Ele aplica. Os sermões não devem ter apenas a história do povo, aquilo que a Escritura ensina. Ele deve ser aplicado ao coração. Nós já falamos sobre isso. Ele deve ser aplicado ao coração daqueles que ouvem. E é isso que Paulo vai fazer agora. Ele diz, tomai, pois, irmãos, conhecimento que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio destes. Se anuncia a aniquilação da dívida. Toda a culpa diante deste evangelho deve cair. Todo o peso na consciência. Não há como ficar diante deste evangelho. É isso que está sendo anunciado. Mas é por meio dele. É por meio de Jesus. Aquele que experimentou todo o peso. O peso é tirado do coração daqueles que creem, da alma daqueles que creem, mas ele foi colocado em Cristo. É por meio dele que se anuncia, e tão somente por meio dele que está sendo anunciado. E todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Como o apóstolo Paulo está sendo corajoso. Porque era exatamente isso que eles buscavam. A justificação através das obras, da lei que Deus entregou a Moisés. Mas a Escritura já ensina que pelas obras da lei ninguém será justificado, ninguém será perdoado, ninguém será salvo. E Paulo quer aqui tirar esse peso do coração e dos ombros daqueles homens, querendo mostrar a eles que eles não vão conseguir. E só acrescentarão peso sobre peso quando eles querem
instituir regras em sua vida para que eles tentem se aproximar a Deus através delas. Vocês não podem ser justificados por essas obras, mas é por meio de Cristo que vocês têm a remissão de pecados. E Paulo diz então aqui uma ameaça. Ele diz: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Não apenas as promessas devem fazer parte dos sermões, não apenas aquilo que reconforta a alma do pecador, mas o pecador, sendo duro em seu coração, ele precisa saber, ele precisa tomar ciência de que ele está em grande ameaça, em grande perigo. Do contrário, ele irá continuar remanchando, ele irá continuar vagaroso e lento para ouvir o Evangelho, para responder o Evangelho. Então Paulo faz uma grande ameaça, inclusive citando o profeta Abacuque. Ele diz: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvaneceis, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vos lá contar. Aqueles homens iriam entender muito bem o que Paulo está dizendo. Ele cita Abacuque. Eles conheciam Abacuque, eles conheciam o estado que Abacuque ficou, quando Abacuque ficou indignado ao ver tanta violência no meio do povo, e Abacuque disse: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo tanto pecado, tanta violência, tanta injustiça? E então Deus cita essas palavras: eu vou trazer os caldeus, os cavalos deles correm mais do que os leopardos. Eles são violentos, e eles vão fazer obra tal que não crereis se alguém vos lá contar. Aqueles homens estavam entendendo o que Paulo está falando. Eles estavam entendendo que Deus enviou o juízo ao seu povo, porque eles resistiram a ouvir o Evangelho. E eis que eles estão ouvindo mais uma vez o Evangelho. É mais uma ameaça, é mais um aviso. Ora, meus irmãos, nós vimos aqui toda a história contada pelo apóstolo Paulo, a história da redenção. Nós vimos que ele aplica isso ao coração daqueles que estão ouvindo, mas nós vimos em último lugar o efeito dessa palavra. Verso 42: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Essas palavras já estavam sendo repetidas pelo apóstolo Paulo, porque outros já tinham dito antes. Mas eles disseram: nos digam as mesmas palavras. E aí diz um hino do nosso cenário: as belas palavras de vida. São as mesmas palavras, mas a cada vez que alguém é exposto a ela, o seu coração é renovado, a sua fé é recarregada. Eles não precisavam de outras palavras, eles não precisavam das experiências de Paulo expondo a si mesmo, a sua vida, exaltando a si mesmo. Eles não precisavam de palavras de motivação pessoal, palavras de autoajuda. Eles precisavam das mesmas palavras. E é isso que eles rogam, eles imploram a Paulo que repitam essas mesmas palavras no sábado seguinte. Uma semana depois. Imagine se o mesmo sermão fosse pregado no próximo domingo. Como você reagiria? Talvez você ouvisse dizendo: eu já ouvi isso. Nós precisamos de outras palavras. Não é que o pregador ele vai pregar sempre o mesmo sermão, mas entendam, ainda que seja o mesmo texto, ele nunca será o mesmo sermão. Pelo menos não deveria ser assim. Pelo menos não deveria ser assim. Eles rogam então
que Paulo fala as mesmas palavras, e diz o texto que despedido da sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e este, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Eles não se contentaram em ouvir o sermão, que foi longo, diga-se de passagem. Eles ainda foram, no bom sentido do termo, assediar o apóstolo Paulo e Barnabé para que eles falassem mais. Eles perseguiram Paulo e Barnabé, e Paulo então persuadia eles a perseverarem na graça de Deus, a perseverar naquilo que constrange o coração do pecador, a amar mais o Senhor, a perseverar na graça que faz com que o pecador desista do seu pecado e perceba que não há outro caminho melhor do que o Evangelho, que ele de fato tenha prazer no Evangelho. Isto é que a graça faz. Paulo diz: perseverem nessa graça, não apenas ouçam uma vez ou outra, perseverem, continuem, porque essa é a graça que mantém as suas almas. Que aplicações, meus irmãos, nós temos diante de nós, depois de ouvir todo este grande relato? O relato em que nós vemos a desavença que aconteceu ali entre Paulo e Marcos. Isso não impediu que a missão continuasse, embora causou feridas. Paulo então chega ali com Barnabé na sinagoga, aproveita ali aquela oportunidade, prega esse grande sermão, trazendo a história do povo de Israel, mostrando que toda ela aponta para Cristo, insistindo com aqueles homens para que eles creiam nessa história. E Paulo não apenas ele conta essa história, mas aplica ao coração daqueles homens. E depois vimos a reação disso. Eles querem ouvir as mesmas palavras e eles ouvem que perseverem nesta graça. Que aplicações nós temos para nós hoje? Qual efeito esse sermão deve causar em nossa vida hoje? Em primeiro lugar, incentive a reconciliação na igreja, para que as missões sejam feitas de forma mais saudável. A missão, ela não deixou de acontecer. Graças a Deus. Graças a Deus que a missão não depende de nós. Ai de nós, meus irmãos, se o avanço da igreja dependesse de nosso braço, não ia passar de poucos dias, porque somos povo pecador. Os nossos relacionamentos aqui e acolá têm rusgas, mas essa missão ela depende do Espírito. Foi Ele que chamou: separai-me Barnabé e Saulo. É Ele que está mantendo esses missionários. É Ele que está usando a boca de Paulo. A igreja está sendo mantida pelo Espírito. É o Espírito que foi derramado, que está entre os crentes. É Ele que faz com que o reino avance no mundo de trevas. Mas perceba, ainda que isso aconteça, as desavenças causam feridas e tem o seu impacto na igreja. Você deve buscar de toda forma possível para que elas sejam resolvidas. Como é maravilhoso ver Paulo dizendo lá em Colossenses: acolha o Marcos, aquele que se apartou de mim, aquele que eu não quis, inclusive que continuasse, talvez por um motivo justo, talvez por um motivo injusto, nós não sabemos, mas Paulo diz: acolha o Marcos. Paulo diz: envie Marcos, porque ele é útil para mim, eu quero estar com ele. Meus irmãos, como as desavenças precisam ser resolvidas no meio da igreja. O apóstolo Paulo diz: no que depender de vós, tenha paz com todos. Muitas vezes a paz
Nós chegamos a um ponto e não há como haver paz, porque a outra parte não quer a paz. Isso é triste, acontece. Mas no que depender de vós, tende paz com todos. Tende paz com todos. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é que o dia do Senhor é dia de ter a fé nas promessas renovadas. É isso que Paulo está fazendo aqui. Talvez você se pergunte, puxa, por que Paulo está contando toda essa história? Eles já sabiam da história. Eles sabiam de cabeça tudo isso. Por que ele vai e prega e conta toda essa história? Talvez você faça a mesma pergunta quando aqui no sermão você ouve verdades que você já sabe, você já ouviu antes. Meus irmãos, através dessas velhas verdades, a nossa fé é renovada. Porque nós temos fé, todo ser humano tem fé. E se nós deixamos de colocar a fé nessas promessas, nós colocaremos a fé em outras coisas. E durante a semana, a nossa fé, ela, por vezes, se desvia dessas promessas. Nós olhamos para o povo ímpio e começamos a admirá-los. E deixamos de admirar o povo do Senhor. Paulo está trazendo a fé, a promessa que foi entregue ao povo da aliança. Ele está renovando, o Espírito através dele está renovando a fé daqueles irmãos. É o dia do Senhor separado para isso. É o dia de ser exposto a Deus enquanto a história da redenção, que tem Cristo no centro, como foi no sermão de Paulo, ela é contada. Enquanto nós somos expostos a Deus diante dessa história, a palavra é exposta ao nosso coração. Nós precisamos ouvir essa história da redenção todo domingo, como aqueles irmãos pediram, repitam as mesmas palavras. Não é que Paulo iria pregar o mesmo sermão, mas as mesmas verdades estariam naquele sermão. É o dia do Senhor, separado para isso. E não somente para ouvir essas histórias, mas é separado para a aplicação delas. Aplicação aos corações. O dia do Senhor é para isso. E diante disso, irmãos, nós devemos perguntar: por que crentes escolhem não vir ao culto no dia do Senhor? Por que crentes escolhem, quando podem, vir pela manhã e não vem à noite, ou vice-versa? Por que alguém em sanidade de fé irá escolher não ser exposto a essas verdades, suicidando a própria alma, matando a própria alma, matando a própria fé? Por que alguém irá querer ficar afastado deste povo eleito? Sem um motivo justo. Nós sabemos, irmãos, há enfermidades que impedem que alguns venham à igreja, e outras causas urgentes, pontuais. Mas é verdade também que há muitos motivos não justificados que têm sido utilizados para que os crentes não venham ao culto. Eu já fui pela manhã. O Senhor Deus nos convoca pela manhã e pela noite. Ele nos convoca. Porque alguém resiste a ser exposto a essas palavras de vida, a essas promessas que renovam a nossa fé, a essa graça maravilhosa? Não tem uma justificativa. Não tem. Por isso eu te digo, meu irmão, minha irmã, seja assíduo aos dois cultos. Aos dois cultos. Cristo te chama, não o pastor ou os presbíteros meramente, mas Cristo através do conselho te chama.
e é uma convocação. Quando alguém recebe uma convocação de um juiz, ele pode até não ir, mas isso vai ser um agravante para ele. Como alguém pode recusar uma convocação de Cristo, o Senhor da terra? Não faz sentido. Em terceiro lugar, não tenha receio de apresentar o Evangelho aos que têm um senso de religião mais apurado, aqueles que são devotos a alguma religião e são fervorosos, mas é uma religião falsa. É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo entra na sinagoga, ele sabe que ali tem judeus fervorosos. Inclusive alguns, ele diz aqui, aqueles que temem a Deus, não é que eles eram crentes de fato, mas eles tinham ali um senso, inclusive conheciam a escritura da antiga aliança, estavam sendo expostos a ela. E nós temos hoje ainda religiões, várias, que utilizam a Bíblia também. Pessoas tementes, mas que não temem verdadeiramente a Deus, que não conhecem a Cristo e que não são salvas. Use esse temor que elas têm para que você então dirija-as ao verdadeiro Evangelho. Não fique temendo que, puxa vida, ela tem outra religião, como eu vou fazer agora para apresentar o Evangelho? Não, meu irmão, use, mostrando a ela que esse senso de religião é algo bom que ela tem. Esse temor, esse respeito pela divindade é algo bom que Deus colocou nela, mas ela está fazendo de forma errada. Ela está usando de forma errada. Ela é um ser religioso, criada para adorar o Senhor Jesus Cristo somente. Não tenha receio de fazer isso. Não tenha receio de confrontar. Paulo está confrontando esses homens. Ele está dizendo a escribas: vocês não conhecem a promessa, as profecias. Como Paulo é corajoso. Ora, irmãos, nós vemos que mais uma vez, mais um episódio de missão está colocado diante de nós. E por último, eu finalizo com mais uma aplicação. Persevere na graça. Persevere na graça. Infelizmente, inclusive depois da pandemia, nós vemos tantos que não vão mais congregar. Tantos que até vão algumas vezes a algumas igrejas, mas eles não se firmam na igreja local, por diversos motivos. Eles não estão perseverando na graça. Talvez digam: mas eu creio, eu continuo confiando em Deus, eu confio na graça. Mas perseverar na graça implica estar no meio do povo eleito. Se eu não estou no meio do povo eleito, eu não estou perseverando na graça. Eu não estou perseverando na graça. E eu estou colocando em risco a minha alma e a da minha família. Isso é sério. Persevere na graça. Persevere na graça. Foi isso que Paulo estimulou eles a fazer. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, com essa palavra, com esse grande sermão do apóstolo Paulo. Esse sermão é maravilhoso. É a Escritura. Paulo pregava muito bem, mas ele é apenas um tipo para que nós olhemos para Cristo, aquele que é o perfeito pregador, aquele que sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir quando a palavra precisa ser aplicada. E Ele sabe como aplicar ao nosso coração, e Ele continua fazendo isso hoje ainda, através de vasos de barro. Que o Senhor nos abençoe. Amém.